Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e aqui nesse espaço a gente conversa sobre história, antropologia, sociologia, educação e também psicanálise. E hoje quero conversar com vocês sobre um dos temas mais interessantes da história da humanidade, que é a questão da inveja. Mas de onde eu tirei essa ideia de conversar sobre esse tema? Vou já dizer para vocês. Mas antes eu quero pedir alguns favores. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal para que eu possa vir aqui mais vezes deixar conteúdos como esse também para vocês. Segundo, que vocês compartilhem esse vídeo e assinem nossas notificações, tá bom? Então, de onde partiu a ideia da gente bater esse papo sobre a inveja? Desse dossiê aqui da CULT, certo? Que tem a inveja como seu tema principal. E não é um dossiê qualquer, né? É um dossiê que foi preparado pela Márcia Tiburi, que vocês a conhecem, né? Uma das maiores filósofas que a gente tem atualmente no nosso circuito, né, de pensadoras no Brasil, e que teve realmente a ideia de organizar esse documento para a revista Cult. Nos trouxe diversos pontos de vista, diversas interpretações sobre o surgimento, a gênese da inveja na cultura ocidental e como ela vem se apresentando em diversos campos. Para isso, a Márcia Tiburi, ela convidou também outros especialistas para conversarem com a gente, né, através de seus textos, de suas análises sobre a inveja. E o primeiro ponto que eu gostaria de levar aqui em consideração com vocês é que a inveja ela funda, né, a cultura ocidental através da história de Caim e Abel, né, que todos nós conhecemos no livro do Gênesis, lá no Velho Testamento, que os irmãos, filhos de Adão e Eva, eles têm dons diferentes, têm talentos diferentes, e Caim sente que o seu irmão Abel chama mais a atenção de Deus. E para que essa atenção não seja dividida entre eles, ele resolve então cometer o primeiro crime, né, do livro do Gênesis, que é justamente o assassinato do seu irmão. Então a inveja, ela é fundante na história do Ocidente. E mesmo que a gente saiba que há uma série de visões sobre esse sentimento ao longo do tempo, sobre essa emoção, a gente sabe que ela está presente em todas as culturas, em todas as épocas. E a gente tem, dentro da própria história da mitologia, nas religiões politeístas ou nas religiões monoteístas, em suas narrativas, a gente sempre vai encontrar esses elementos, né, essas figuras, essas personagens que utilizam-se da inveja para fazer o mal, ou para tentar se legitimar, ou para tentar buscar, né, tomar algo que não é seu. Dentro do dossiê, tem aqui uma série de elementos, de exemplos que nos ajudam a pensar um pouco sobre a presença da inveja na arte, na literatura, na cultura, na história, né? E também dentro dessa perspectiva psicanalítica. E o que é interessante, né? É que na concepção da Márcia Tiburi, esse lugar que a pessoa que sente a inveja ocupa, né? É um lugar do nada, né? Um lugar do vazio, do vazio que ela sente por não ter aquilo que ela deseja ardentemente, por não ter aquilo que o outro tem. E na análise do dossiê, na leitura que eu fiz do dossiê, é bem interessante, porque a gente compreende que ou se está no lugar do invejado ou se é o invejoso, né? Ou se é invejada ou estar no lugar da invejosa. E isso é muito interessante. E ao mesmo tempo, isso é bastante complexo, né? Dentro das relações humanas, dentro do que nós vivenciamos e principalmente nessa era da informação, que não é uma era do conhecimento e que tem, de fato, simulacros e simulações sobre vidas ideais, corpos ideais e o quanto de inveja, né,
sobreposto ao desejo é produzido diante disso tudo. Então, o dossiê, ele é bastante ilustrado, ele traz várias obras de arte que mostram, inclusive, né, como a inveja foi retratada ao longo do tempo, e fala também sobre a questão da presença, né, da narrativa sobre como a inveja ela atua através da literatura. No caso, a Márcia Tiburi, ela traz para a gente uma análise sobre o livro, né, a obra Otelo, de William Shakespeare. E aí ela vai fazer uma análise profunda desse personagem, o Iago, né, que ao mesmo tempo ele almeja o que o Otelo quer, mas ele fomenta também no Otelo a sua própria ruína, o seu próprio fracasso. Então nós temos uma situação que ela vai se transformando ao longo do tempo e tem, né, uma outra parte do dossiê que é assinada pelo Gaudêncio Fidelis e que fala justamente como essa ideia da inveja ela esteve presente, né, ao longo de toda a arte. Inclusive, quando a gente pensa um pouco lá, né, na transição do final da arte na Idade Média para a arte do Renascimento, ele traz uma análise sobre essa imagem aqui do Giotto de Bodoni, né, que a gente considera um pintor de transição do período medieval para o período renascentista. E aqui nessa imagem nós temos um elemento que é bem interessante, acho que vocês conseguem ver aqui, ó, uma bolsinha aqui na mão da inveja, certo? E essa bolsinha, a gente pode aqui estar interpretando como uma relação a Judas Iscariotes. Apesar, né, do Gaudêncio fazer uma leitura de que ela representa o capitalismo, mas ela também representa Judas, né, que troca Jesus, né, que entrega Jesus aos romanos em troca de 30 moedas, que é o que se tem no Novo Testamento. E essa questão, né, ela vai ser levada então para outros campos. Nós temos também uma análise, né, da Nádia Batella Gottlieb, ó, chamada A Grande Tendência à Rapina, que é justamente uma análise sobre esse lugar, né, da inveja na obra da Clarice Lispector. Então é muito interessante essa parte do dossiê que vai falar sobre a presença, né, da inveja na obra desta grande escritora e que vai nos mostrar que as narrações, as narrativas, as lendas, as histórias vão estar permeadas, né, desse sentimento tão corrosivo para quem o sente, mas também para quem é vítima dele, né? Depois nós vamos ter, finalmente, uma análise da psicanálise, né? Que vai justamente falar um pouco sobre a questão do gozo primordial e de como ódio e inveja estão juntos. E aqui a Renata Costa Moura, ela faz uma análise interessantíssima sobre o caso das irmãs Papano, né? Não sei se vocês conhecem o caso delas, né? Cristine e Leia, elas trabalham na casa de duas fidalgas e elas são advertidas por algo que fizeram nos trabalhos domésticos e entram em uma fúria, né, folie, como a gente chama, e assassinam cruelmente as duas senhoras, né, que é mãe e filha. E ao longo do processo, elas não têm uma justificativa, elas não têm uma defesa clara sobre o porquê o fizeram. E isso, né, pode dialogar bastante com esse lugar de estar no canto do invejoso ou da invejosa, né? E olhar para aquele que você sente a inveja por ter o que você não tem, por possuir aquilo que você não vai alcançar. Por fim, o dossiê, ele termina com umas
leituras muito interessantes sobre a presença da inveja na questão da arte, na questão da literatura, né, e no teatro. E eu, né, no finalzinho, apaixonada por essa parte final, que é como a Melanie Klein, uma das mães da psicanálise, né, analisa o papel da inveja ainda na nossa formação infantil, certo? Enquanto sujeitos na infância. Por final, nós vamos ter também a conexão da inveja no campo da política, que a gente sabe que os resultados são sempre muito nefastos, né? Que aqui a gente vai ter uma análise baseada no Tocqueville e que nos ajuda, então, a discutir também esse ponto. Eu creio que a ideia aqui desse vídeo é despertar vocês para o dossiê, para trazer para vocês a perspectiva, né, de várias áreas, de vários campos do conhecimento sobre como a inveja, ela é uma dor que a pessoa sente, remoer dentro de si por algo que o outro tem e que ela deseja, mas que não pode alcançar. E o quanto ela, né, provoca prejuízos de várias ordens há tanto tempo. Então, um abraço para vocês. Espero que vocês procurem o material para ler e que também compartilhem esse vídeo para que assim a gente também possa crescer o canal, né, e trazer mais conteúdos para vocês com mais frequência. Um forte abraço, fiquem bem e até logo. Tchau, tchau.